Vamos ler a palavra de Deus. Obrigada. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Enquanto você acha aí a palavra de Deus, a sua Bíblia, o tema da ministração, ele é o meu alvo. Amém? Deixa eu ver como estamos aqui. Deixa eu ver se tem muita Bíblia assim, passando página. Ainda tem alguns, vou esperar. Podem abrir. Agora acho que dá, né? Amém? Amém. Filipenses 3, 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Pode se sentar. Paulo, ele descreve muito bem o que de verdade deve ser a vida do verdadeiro cristão. Esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para aquelas que adiante estão. E eu pergunto para vocês, o que ficou para trás? O que você deixou para trás, meu querido irmão, minha querida irmã? O que é que não mais nos interessa? Que não é mais interessante para mim e nem para você? Deixamos para trás uma vida incerta. Ficou para trás o pecado, o mal, a condenação, o juízo, a morte eterna, o inferno, as trevas e ainda mais o fracasso, a tristeza, a derrota, as picuinhas de uma vida mesquinha, vazia, de uma vida interesseira e fútil. Nossa vida sem rumo também ficou para trás, sem direção. Uma vida espiritual perdida, sem Deus, sem Jesus, sem salvação, sem céu, sem unção e sem o Espírito Santo ficou para trás. Diga glória a Deus. Porque bem disse o apóstolo Paulo quando escreveu: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante estão. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Aleluia! Porque Deus em Cristo Jesus nos deu uma grande oportunidade na vida. A oportunidade de uma vida diferente. A oportunidade de uma vida de vitória, de sucesso, de conquista, de alegria, de uma vida com propósito, de uma vida com objetivo, de uma vida com amor, de uma vida com esperança. Esperança de um novo céu, de uma nova terra. Pois existe diante de nós um alvo, um foco, e o nome dele é Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Jesus é o alvo, ele é o foco, ele é o meu alvo. Jesus de Nazaré. Glória a Deus! Porque nós fomos chamados pelo soberano. O soberano Deus nos chamou. Por isso, a nossa soberana vocação é, quem sabe? Servir a Cristo. Diga, servir a Cristo. Servir a Ele com amor, com todo amor do nosso coração, mesmo sendo nós ainda pecadores. Em Cristo Jesus, nós somos pecadores justificados. Que entende que é algo mais forte, que é algo mais sublime, que é algo mais intenso e ainda mais maravilhoso a ser conquistado, que é o prêmio
conquistarei o prêmio do céu. Porque quem garante a minha vitória, a sua vitória é o Senhor, é Jesus, e Ele te garante o prêmio. Jesus te dará a coroa da vitória. E o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para te ajudar a vencer, e você vencerá, porque o Pai eterno acredita em você, porque você é de Deus. Creia nisso. Então prossiga, então, tenha um alvo, faça de Jesus o seu alvo, pois Ele é o alvo do céu, é o alvo de todos nós que acreditamos em Deus. Ele é quem te dará o galardão celestial. Jesus te dará o reino do céu. Está escrito nessa palavra que temos uma vocação celestial de Deus para a vitória, para a conquista do alvo em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Profetize e apegue a sua fé. Nós somos imperfeitos, nós falhamos, nós erramos muitas vezes, e muitas vezes temos que recomeçar tudo de novo. O que nós não podemos é perder a rota da nossa conquista maior. E no capítulo 3, no versículo 12, Paulo nos diz assim, no mesmo livro de Filipenses: não que eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha que maravilhoso esse texto. Prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aleluia! Então precisamos permanecer firmes neste caminho. Devemos prosseguir para conquistar o prêmio para o qual o Senhor nos conquistou. Oh, maravilha! Que tremendo, que Deus poderoso! Ele nos conquistou e conquistou para nós o prêmio. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, este é o nosso desafio: permanecer firme, caminhando, olhando para o alvo, Jesus. Jesus conquistou a vida eterna para nós e ainda nos conquistou. Quem te conquistou foi o Senhor. Foi Ele quem te tirou do reino das trevas, e hoje você pode assentar. Você já está sentado nas regiões celestiais. Você pertence ao reino do Filho do seu amor, o Senhor Jesus Cristo. O pecado não pode te deter. Aleluia. Nós não somos perfeitos. Somos humanos, carne e sangue, somos pó. Porém, ainda que presos na nossa limitação humana, nós podemos ir além. Você crê que você pode ir além? Nós podemos subir mais alto, além das circunstâncias, além de uma visão medíocre, além da nossa pequenez carnal. E isso acontece quando você compreende o que Paulo compreendeu e que pelo Espírito Santo ensina a igreja. Conquiste o prêmio da vocação celestial. Prossiga para o alvo de Deus em Cristo Jesus. Você consegue subir mais alto, meu irmão? Você consegue ir além, minha irmã? E nada e nem ninguém pode tirar do foco, pode te tirar da verdade, pode te tirar do alvo, do caminho, do seu objetivo eterno, da visão celestial. Portanto, não permita que nada e nem ninguém lhe roube a fé, lhe roube a esperança. Não se distraia, prossiga. Tem tantas pessoas que se deixam se levar por tantas coisas insignificantes, por sentimentos tão egoístas, por um orgulho tolo, por desejos tão banais, e diante da grandeza, diante da importância do valor do que Deus conquistou para nós, é como o apóstolo Paulo chegou a dizer certa vez: considero como esterco. Filipenses capítulo 8, versículo 3. Tamanha
é a excelência do conhecimento, do poder e da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo inútil. E muitos se esquecem que o nosso alvo é Jesus. E por esquecerem, olham para as pessoas, olham para si mesmas, olham para o que é humano, para o que é carnal, para o que é passageiro e falham. Ei, você não foi chamado para olhar para as pessoas. Escute, você não foi chamado para olhar o pecado, para olhar as falhas, para olhar os erros do seu irmão. Você foi chamado para olhar para Jesus. Não está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Eu nunca vi. Creio que você também, se você lê a Bíblia, você também nunca viu em nenhuma parte da Bíblia dizendo assim: olhai para o pecado do seu irmão, e aí você decide a sua vida, o seu destino. Veja o erro. Você já viu escrito isso na palavra? Nem eu. Porque não existe. Não há nada disso na palavra de Deus. Mas o erro do irmão, a Bíblia diz: perdoai e amai uns aos outros, ajudai uns aos outros. E quando e para quem você deve olhar está escrito na palavra, nas Sagradas Escrituras. E isso é o que vale para mim e para você. Nada mais além disso. O resto é procedência maligna. Porque veja o que diz a palavra: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Viram? Para quem você deve olhar? Diga: para Jesus Cristo, meu Senhor. Aleluia. Então olhe para Jesus, permaneça firme nesse caminho, siga em frente, em direção ao alvo, e você alcançará a vitória. Olhe para Jesus e lembre-se: você foi vocacionado para servir a Deus e somente a Deus. Não, jamais esqueça disso. E o resto não vale a pena, porque vale a pena estar com Deus e viver para Ele. Ele é o alvo, Ele é a certeza, Ele é tudo para mim, é tudo para você, amém? Por isso nós temos que amá-lo, amém? Glória a Deus, porque Ele é o nosso alvo, nós temos que amá-lo, nós temos que servi-lo, nós temos que gastar as nossas forças, os nossos dias para servir e amar esse Deus poderoso e maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Quando você começa a olhar para as pessoas, você sempre verá falhas. Isso é certo. Até mesmo você, sabia? Se você for humilde o bastante, você concordará comigo. É verdade. Eu erro. Eu falho. Eu piso na bola. Se você for humilde bastante, e se você olhar para dentro de você mesmo, você vai ver que você erra. Olhar para o ser humano. Se nós olharmos para o ser humano, nós veremos pecados. Mas agora, olhe para Jesus e você verá o céu. E você verá a santidade perfeita e gloriosa. Você verá o brilho da luz celestial. Olhe para Jesus.
prosseguir para alcançar o objetivo que tanto desejamos. O final da história é a motivação para viver com Cristo hoje. Quando estamos lendo um livro, algumas pessoas não resistem à curiosidade de dar uma olhadinha no último capítulo para saber como será o final da história. Eu já fiz isso. Você já fez? Quem já fez isso? Começa ali, vou dar uma olhadinha lá para ver o final da história. Eu já fiz isso. Muitas pessoas fazem. Então depois, tranquilas, elas continuam a leitura para saber como tudo aconteceu até chegar naquele final. Agora, já imaginou se nós pudéssemos dar uma espiadinha no final da história da humanidade? Vocês já imaginaram? Mas vocês acreditam que isso pode ser feito? Pode ser feito lendo a Bíblia, o livro da revelação divina que conta a história do mundo desde a sua criação, do Gênesis, até a sua consumação em Apocalipse. Os capítulos 4 e 5 do último livro da Bíblia começam a contar como será o final da história. Aqui o apóstolo João, em Apocalipse, descreve a visão que teve da magnífica glória de Deus, adorado como rei no céu, como rei do céu e da terra, rodeado de anjos, exaltado com cânticos e recebendo adoração por seus preciosos e grandiosos feitos. E olhar com confiança para essas páginas da Bíblia nos faz continuar vivendo cada capítulo da nossa vida de uma forma melhor, pois tudo que acontece vai nos levar a esse final e final feliz. Todos os dias que vivemos aqui, nós vivemos caminhando para até esse grande dia. Quando nós sofremos, nós podemos lembrar que Jesus foi rejeitado pelos homens e sofreu muitas dores, mas a tudo isso ele venceu. Isso ajuda também, nos ajuda também a vencermos. Quando nós somos perseguidos, humilhados, não precisamos lançar mão da vingança, porque esse é o primeiro desejo que nasce no nosso coração. Se você for honesto o suficiente, você vai falar que sim. Quando você é perseguido e humilhado, o primeiro desejo seu é a vingança, o meu. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos o que Jesus passou, nós abrimos mão da vingança pelas nossas próprias forças para vencer, e nós podemos ter segurança que Deus está conosco e Ele nos dará a vitória. Na hora da tentação, o conhecimento de quem é Deus na nossa vida nos ajuda a vigiar e a pedir que o Senhor nos fortaleça para enfrentar os desafios. Olhar para a consumação, o final da história, e ver anjos e homens glorificando ao Deus vitorioso, nos leva a dizer como eles, em Apocalipse 4:11: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder para todos sempre. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando nós vivemos olhando para o alvo, nós temos a certeza que esse dia chegará, onde eu e você estaremos todos no céu, reunidos com os anjos, com tudo que existe no céu, adorando esse grande Deus. Portanto, glorifique o Senhor Deus hoje mesmo, confessando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é o Senhor e Salvador da sua vida. Se você escolher viver com Deus agora, você também viverá com Ele no céu, quando a história acabar. O final da história é a motivação para vivermos com Cristo hoje. Compreende? Quando olhamos para Jesus, os gigantes se tornam gafanhotos. Quando você tem
gigante, você enxerga apenas gafanhotos. Quando o seu olhar está no alvo que é Jesus, as montanhas se transformam em montículos. Nossa, não são nada. E se você tiver o seu olhar fixo em Jesus, a Bíblia diz que se nós tivermos fé nesse alvo, elas se transportam, elas saem da nossa frente. Se nós olharmos para Ele, o mar se abre para nós passarmos. O maná cai do céu, a prosperidade vem, a água brota na rocha. Nós andamos, vamos avançando. Se olharmos para o alvo, as águas amargas se transformam em águas doces. O mar agitado se acalma. Nós andamos sobre as águas, as enfermidades são curadas. O milagre acontece, porque Ele é Deus. E se você olha para Ele, tudo pode acontecer. Aleluia. Porque todo o poder pertence a Jesus. Concorda comigo? Amém. Diga amém. Amém. Então não tire os olhos de Jesus. Ele é o nosso alvo. Não permita que as circunstâncias, as decepções, os problemas te impeçam de avançar, de prosseguir. Mas lembre-se, você é forte, porque a força de Deus está em você. Vocês, homens, não são o He-Man, que dizia esse desenho quando a gente assistia, né? Eu tenho a força. Vocês lembram? He-Man falava isso. E as mulheres, a She-Ra, né? Eu tenho a força. Você não é He-Man? As mulheres nós não somos She-Ra, mas nós temos uma poderosa força, que é a força do Espírito Santo de Deus, que te ajuda a descer. Você não é fraco, você é forte. Diga sempre: eu tenho a força, porque Jesus é a minha força poderosa. Aleluia! A graça de Deus está na sua vida, e a graça de Cristo te basta. A graça de Cristo é o suficiente para que você prossiga. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Glória a Deus. É o poder de Cristo que nos ajuda, que nos põe de pé. Nós caímos muitas vezes, mas nós não ficamos caídos. O Senhor nos levanta. Quando Paulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele ficou cego ao ver a luz do Senhor brilhar no céu ao meio-dia. E ali Deus mudou seu coração, mudou seu nome de Saulo para Paulo, porque ali naquele caminho nasceu um novo homem, um homem que viveu a partir de então com um novo alvo. O seu alvo era Jesus, o seu foco era Jesus, sua vida foi para Jesus e para Jesus ele viveu. Foi este homem agora chamado Paulo que escreveu: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Antes, o seu alvo era a morte, matar as pessoas. Agora o seu alvo é Jesus. Se o Senhor fez isso com Paulo, Ele pode fazer isso também com você. Então, Ele pode mudar seu coração, Ele pode transformar a sua vida e lhe dará o prêmio celestial. Sim, Ele pode. Jesus pode. Ele deseja nos dar o prêmio, a herança. Todos podem alcançar esse prêmio. Nós podemos. Todos nós podemos. Lembra do weekend? Nós podemos. Podemos alcançar esse prêmio. Todos nós podemos chegar ao céu. Os nossos irmãos, os nossos vizinhos, os nossos amigos, as nossas famílias, as pessoas que conhecemos, as pessoas que não conhecemos. Vocês creem que todos podem alcançar esse prêmio? Amém. Para isso, faça como Paulo.
pregue o Evangelho. Seja um instrumento de salvação nas mãos de Deus. Vale a pena servir a Deus. Se você já tem o objetivo na sua vida, você caminha olhando para o alvo, seguindo esse foco em direção a esse prêmio que você alcançará. Não seja egoísta. Deixe que através da sua vida muitas almas, muitas pessoas também alcancem esse prêmio maravilhoso. Paulo compreendeu. Por isso foi um grande homem de Deus que pregou a palavra do Senhor. Eu li uma frase que diz: apegue-se firmemente ao que é eterno e sem firmeza no temporário. É o que devemos fazer. Mas vocês já notaram que a gente inverte? A gente apega com firmeza aqui, ó, tudo que a gente pode tocar aqui nesse mundo, e sem firmeza nenhuma naquilo que é eterno. Mas hoje Deus quer mudar a nossa mentalidade. Vamos apegar com firmeza aquilo que é eterno. Vamos firmar esse alvo que é Jesus, porque isso é o que realmente vale a pena. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui é sem importância diante da grandeza celestial que o Senhor tem para nós. Ele é o maior. Então vale a pena continuar. Vale a pena continuar crendo. Vale a pena continuar avançando nesse reino, prosseguindo nesse reino, mesmo que às vezes incompreendidos, julgados injustamente, ingratidão de muitos, e assim mesmo prosseguir, pois o nosso alvo é Cristo. Ele é o foco. Ele é o alvo maior. Queridos, eu me converti com meus 15 anos. Já tem um tempinho. Não que eu seja velha, né? Mas já tem um tempinho. E nessa caminhada, se eu fosse olhar para os homens, se eu fosse olhar para um lado ou para o outro, para a direita, para a esquerda, para trás, eu não estaria aqui. Mas glória a Deus, porque eu compreendi que o meu alvo é Jesus. E ninguém, circunstância nenhuma, pode me tirar desse alvo. Ele é o meu alvo. Ele é a minha vida. Ele é a sua vida. Ele é o seu alvo. Ele é o seu tudo. Então vale a pena continuar em frente. Certa vez, a palavra nos conta, a Bíblia nos conta, que Jesus levou Pedro, Tiago e João. E dessa vez não foi no barquinho, tá? Vocês lembram da canção? Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Não foi no mar da Galileia. Certa vez o Senhor levou Pedro, Tiago e João para o monte para orar. E lá a Bíblia diz que o rosto de Jesus resplandecia, brilhava diante deles como o sol, e as suas roupas tornavam-se brancas como a luz. Então apareceram, vindo dos céus, Moisés e Elias. E eles, a palavra diz que eles conversavam com Jesus. E quando Pedro, Tiago e João viram, eles ficaram tão impressionados que queriam fazer 3 tendas. Uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Então, no alto daquele monte, uma nuvem cobriu, uma nuvem do céu cobriu, e uma voz soou dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os 3, Pedro, Tiago e João, caíram na hora, tomados de grande temor. E Jesus chegou perto deles e disse: levantem-se e não temais. A Bíblia diz que quando eles levantaram os olhos, a ninguém mais viram, senão unicamente a Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 1 ao versículo 8. Jesus era o alvo. Jesus é o alvo. Precisamos ver unicamente a Jesus e ninguém mais. Moisés era importante? Elias era importante? Sim, mas Jesus era e é o maior. Ele é o alvo que nós temos que avançar nele, olhar para ele, seguir em direção dele. E ninguém pode nos tirar desse foco. Ele é maior. Jesus é tudo. Jesus é poderoso. E eu quero perguntar para você: qual é o seu alvo? Qual é o seu
guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Paulo deu a vida por Jesus, porque Jesus havia dado a sua vida por ele. Como também deu por mim, como também deu por você. Você tem investido a sua vida no reino de Deus? Você tem vivido de uma maneira que glorifique o nome do Senhor, que exalte o nome do Senhor? Ou você tem medido esforços? Ou você tem feito as coisas para o reino de Deus como fosse algo penoso, custoso? Paulo compreendeu a grandeza de Deus na sua vida e por isso ele viveu para o reino. E Paulo nos deixou um texto que é maravilhosíssimo e tremendo na minha vida e na sua vida, quando ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Diga não. Ou a angústia? Não. Ou a perseguição? Não. Ou a fome? Não. A nudez? Não. Ou o perigo? Não. A espada? Não, nada pode nos separar do amor de Deus. Como está escrito, ele continua dizendo: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Nós fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Glória a Deus! E ele continua dizendo: porque estou certo que nem a morte, diga aleluia, glória a Deus, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Romanos, capítulo 8, 35 a 39. Nada pode nos tirar desse amor. Ninguém pode nos separar do grande amor de Deus em Cristo Jesus. É profundo esse texto bíblico. Portanto, saiba, nada é maior do que o amor de Cristo por mim e por você. Nada. Jesus nos ama e Ele é o nosso alvo. Então permaneça firme. Continue servindo a Deus. Ainda que seja difícil, ainda que seja penoso, mas vale a pena servir a Deus. Vale a pena investir a vida no reino de Deus. Não há coisa melhor nessa vida do que servir a Deus. E eu quero que você feche seus olhos e ore a Deus. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele te conquistou e o prêmio está à sua espera. É só permanecer firme e continuar no caminho. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes,
te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes, desesperado.
boas novas. Existem alguns ainda, esses um tanto quanto loucos, que hoje ousam cantar. E já valeu a pena, e já valeu a pena, e já valeu a tua cruz, já valeu, já valeu, 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 já valeu, já valeu, já valeu. Vale a pena viver com Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Então não deixa nada. Deixa que nada te tire desse caminho precioso. Não deixe que nada te atrapalhe de servir a Deus, de viver para Deus. Porque o grande dia chegará e você receberá o prêmio da vocação celestial em Cristo Jesus. Levante sua mão ao céu e ore comigo. Senhor Jesus, eu quero permanecer firme, seguindo Jesus, o autor